Hoje vamos falar das possibilidades que a gente tem diante da ansiedade, diante das nossas técnicas, das nossas intervenções da psicologia, mas também vamos pensar nos erros que a gente pode cometer de avaliação dessa ansiedade ou de um transtorno de ansiedade, para que a gente não sobrecarregue o tratamento com tantas coisas inúteis, não negligencie aquela pessoa que está ali em sofrimento e muitas vezes está em sofrimento em conjunto com a depressão também, que a gente sabe que a ansiedade e a depressão, elas andam muito juntas muitas vezes, né? São comorbidades. E hoje a gente vai refletir de uma forma leve para que a gente já possa, quando estiver diante de um paciente com depressão, ou com ansiedade no caso, a gente possa ter maior leveza nesse olhar, nessa avaliação, nas técnicas e intervenções, sabendo quando aplicar a técnica e quando não é eficaz a técnica. Agora, sobre essa questão da ansiedade, eu vejo ali alguns problemas bem graves. O primeiro problema é não identificar, não saber fazer um diagnóstico diferencial, tanto da ansiedade como emoção, como ansiedade como transtorno, né? Então, muitas vezes, psicólogos aí a pessoa que vai relatar que está ansiosa, ela pode não ter um transtorno mental e na maioria das vezes não tem, tá? Porque a ansiedade, gente, eu acho que há uma super diagnosticada desse transtorno, porque a ansiedade é uma emoção que ela é um pouco desconfortável e as pessoas não sabem lidar com ela. Então as pessoas vão fazer um diagnóstico o tempo todo de transtorno. Muitas vezes acontece isso, a pessoa já acha que está com transtorno, uma agorafobia, eu tô vendo muito diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo com transtorno de ansiedade generalizada. Gente, muitas vezes no consultório eu percebo que não é nada disso. Foi simplesmente uma ansiedade, uma falta de maturidade para lidar com ela. Então, a pessoa às vezes, sabe, o psicólogo muitas vezes ele fica confuso com esse diagnóstico e lembrando, isso acontece bastante, é uma das problemáticas que acontece. Agora, acontece também da pessoa estar num processo de adoecimento de transtorno mental e o psicólogo não saber intervir nesse processo. Porque a intervenção, gente, vai além das técnicas, vai além de técnicas pontuais, digamos assim, sintomáticas, né? Então, nossas intervenções, ela tem um fundo teórico importante para que a gente entenda qual caminho caminhar com esse indivíduo ali que está com essa ansiedade exacerbada, né? A nível de adoecimento, de trazer transtorno. Para a gente entender isso melhor, né? Eu acredito que vocês já entendam, né? Mas assim, vocês tiveram uma aula bem detalhada sobre isso. Mas a gente lembrar que a ansiedade é uma emoção comum, é uma emoção necessária, saudável, que a gente precisa ter. Sempre quando a gente vai fazer algo que é novo, que a gente pode esperar alguma coisa, algum tipo de medo ou insegurança em alguma coisa, a gente tem uma ansiedade, né? Medo de errar, medo de que aconteça alguma coisa errada, né? Ou medos maiores que a gente pode ter, ansiedades maiores, com uma viagem, ou seja, tudo que é novo, desconhecido, olha essa palavra, tudo que é desconhecido pra gente pode causar um nível de ansiedade. Na verdade, deve causar um nível de ansiedade, né? Para que a gente se prepare, para que a gente pense, para que a gente reflita, para que a gente minimamente aprenda a solucionar problemas. Então, a ansiedade ela é super natural e importante para nosso crescimento, né? Essa ansiedade, os psicólogos muitas vezes já estão diagnosticando, ou os médicos fazem muito isso, gente. Diagnosticam muito logo ansiedade generalizada. Não, ansiedade é uma ansiedade saudável. É difícil, às vezes, para a classe da saúde, né, da área da saúde, admitir que a ansiedade é uma coisa importante para a pessoa. Não saber lidar com ela que pode levar ela a adoecer. Não saber entrar em contato com esse desconhecido, que é um desconhecido de aprendizagem e do mundo, do que é externo a ela, mas também do que é interno a ela. Aí sim, ela vai entrar em choque. Então, gente, pensando nisso, a gente precisa entender o seguinte, vamos lá. Quando uma pessoa chega relatando ansiedade, duas coisas a gente tem que pensar logo de cara. Primeiro, eu preciso fazer uma avaliação bem feita para que eu possa minimamente ter uma hipótese diagnóstica se é uma ansiedade natural, que ela só tá, né, no nível de não saber lidar com ela, e ela vai ter que aprender a lidar com ela, né, porque aí o tratamento vai para essa linha. O tratamento sempre vai para a linha da pessoa aprender a lidar com o sofrimento, porque a gente lida com o indivíduo diante de um sofrimento, seja ele lá qual for. E diagnosticar também
um possível transtorno de ansiedade, porque aí sim a gente vai precisar usar técnicas e intervenções algumas vezes para que essa pessoa saia de crises apenas, crises de ansiedade, né? Então a gente tem que saber como lidar diretamente com essa crise, independentemente da abordagem, tá? Porque a gente está falando agora de vida, de sofrimento extremo. A gente não está falando do processo de autoconhecimento, que é o nosso tratamento real, é o tratamento que, enfim, vai fazer com que essa pessoa lide melhor com esse sofrimento. Mas é um processo, né? Por isso que o nome é processo terapêutico. É um processo, demora um tempo, é um processo de construção de ideia, é um processo de entendimento, de autoconhecimento, é um processo que demora, né? Demora, é duro, é um processo que ela tem que entrar em contato com questões difíceis para ela, mas só ali, ó, ela metendo o dedo dentro da ferida dela, né? De uma forma equilibrada, de uma forma com ajuda, com direção, aí é que ela vai conseguir entender de fato. E algumas pessoas vão demorar muito esse processo, porque é muito mais difícil para alguns entrar em contato com demandas graves do que para outros. Agora, quando a gente entra em contato com um paciente de cara com uma crise ansiosa, né, uma crise grave, ansiosa, a gente tem a tendência de hiperventilar, por exemplo, né? A gente começa a respirar muito rápido, a gente não consegue, né, nem fazer essa fusão do oxigênio, a saída do gás carbônico, a gente fica com um excesso de oxigênio, então a gente hiperventila. Então é muito natural, inclusive, no transtorno nas crises de pânico, nos transtornos de ansiedade de modo geral, né? Então, claro que a gente vai se utilizar de técnicas, né, da TCC, que são técnicas para toda a área da saúde, nem só para a área da psicologia, para toda a área da saúde, que é a respiração diafragmática, né? São técnicas como o aceite-se, por exemplo. O aceite já é até um pouco mais aprofundado, né? O acalme-se é um pouco mais aprofundado, porque ele vai fazer com que a pessoa reflita e tenha uma atenção mais concentrada para o presente. É um trabalho um pouco mais detalhado e cognitivo. A gente tem técnicas que misturam respiração com cognitivo. A gente tem, ou seja, técnicas só cognitivas, né? O RPD, por exemplo, na TCC, é uma técnica base para todo o processo. E o RPD, gente, ele além de ser uma técnica que a gente pode usar para alívio de sintomas um pouco mais agudos, ele também vai lidar com essa técnica, com essa intervenção durante todo o processo terapêutico. Porque é onde a pessoa vai conseguir identificar suas crenças, vai conseguir identificar seus pensamentos automáticos, vai conseguir identificar até o seu nível de aprendizagem sobre algo. A técnica de RPD, ela vai fazer com que a pessoa aprenda coisas novas sobre ela, sobre o mundo, sobre as pessoas. Ou seja, então esse é o processo terapêutico. Agora, existem outras abordagens. E se existem outras abordagens, quer dizer que não, então só a TCC vai lidar com ansiedade? Não. A maioria das vezes, gente, as pessoas que falam sobre ansiedade, por exemplo, os psicólogos, vão falar sobre ansiedade, normalmente eles utilizam a TCC. E aí é um problema, porque nem só de TCC vive a psicologia, né? A psicologia vive da psicologia analítica, vive da psicologia da psicanalítica, né? Que é nosso berço aí da psicologia, vive da psicologia sistêmica, da psicologia humanista, existencial, gestalt. Então tem muitas outras linhas, gente, a logoterapia, ou seja, tem muitas outras linhas, né? Que são existenciais também, as fenomenológicas como um todo, né? Então a gente se limitar a tratar a ansiedade apenas a nível sintomático é um problema. A TCC, ela tem uma vantagem nesse aspecto de tratar a questão sintomática e a questão mais aprofundada do ser humano no seu processo terapêutico. Ela lida com as duas questões. Porém, todas as abordagens, todas as pessoas, né, os psicólogos, podem se utilizar de técnicas para momentos de crises agudas, mas o seu processo terapêutico é o que vai fazer com que a pessoa entre em contato com esse medo, com esse desconhecido. Não existe tratamento de ansiedade apenas com técnica, então não adianta a gente buscar técnicas por aí apenas. Eu quero uma técnica, o meu paciente, eu já ensinei várias técnicas, a gente faz, mas não adianta porque ele não entrou em contato com, de fato, a demanda que causa a ansiedade dele. Então é claro que ele não vai melhorar, né? Então o que vai fazer com que ele melhore dessa ansiedade é ele entrar em contato com ele, entrar em contato com esse medo desconhecido, né? Que ele não está conseguindo entrar em contato com questões traumáticas, com bloqueios, com complexos que ele tem,
que não está fazendo com que venham alguns sintomas de ansiedade para ele, né? Sintomas, inclusive, relacionados a transtornos de ansiedade, crises graves de ansiedade, crises de pânico. Então, qualquer abordagem pode lidar. E eu acredito que todos os psicólogos de qualquer abordagem precisam estudar as diversas abordagens que a gente tem. Para se utilizar, para misturar elas? Não, porque não se mistura abordagem, né? Agora, para se ampliar o nível de conhecimento sobre o ser humano, aí sim. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Tchau, gente. Obrigada pela parceria.